Gente, esse vídeo eu demorei pra fazer porque eu não sabia, mas eu tenho um nojo, um medo de buracos. Eu não consigo ver imagem de buraquinhos. Gente, isso me dá um pavor. Isso só acontece comigo? Assiste esse vídeo pra ver essa e outras fobias bem comuns. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma dose de curiosidade pra vocês e bora falar então das fobias. Eu separei aqui umas bem interessantes pra falar. A primeira é a tripofobia, que inclusive quem me apresentou foi a minha cunhada, que eu não sabia que existia, mas depois que eu soube, caramba do céu. Eu não sabia, eu já sentia tipo um medo, um nojo disso, mas não sabia que isso era uma fobia, que é o medo de buracos, mas atinge 15% da população, olha só. E a pessoa sente uma repulsa realmente no contato com esses objetos que tenham buraquinhos, ou então só de ver. Eu, por exemplo, meu Deus do céu, só de ver. E pode ser assim, buraquinho em madeira, pode ser buraquinho na pele. Ai, Deus do céu. Favo de mel ou buracos de esponja, tudo que siga um padrãozinho assim de buracos me dá um negócio, uma repulsa. Se eu não for a única, por favor, coloca nos comentários. Aliás, todas as fobias que eu colocar aqui, vamos fazer uma brincadeira. Coloca aí nos comentários aquela que você mais se identifica. Só lembrando que fobia é o medo exagerado, gente. A pessoa perde o controle, muitas vezes pode levar até depressão, ataque de pânico e muitas outras coisas. Então assim, eu me identifiquei com alguns, mas consigo viver tranquilamente. Então se você não consegue, se isso está atrapalhando, afetando tua vida, sempre bom buscar por um especialista, beleza? E olha só que interessante, segundo uma investigação recente, isso acontece porque as pessoas com tripofobia fazem uma associação mental inconsciente entre esses padrões e uma possível situação de perigo. E é aí que o medo surge. E na maior parte das vezes a gente sente esse medo, essa repulsa por padrões criados pela natureza. Por que a gente tem isso? Porque, para pensar, isso se assemelha com o quê? Se assemelha com o aspecto dos buracos com vermes que causam doenças de pele, ou então com a pele de animais venenosos. Veio com a gente da evolução, a gente tem nojo, repulsa, porque também a gente quer sobreviver, né? Segundo é a acrofobia ou medo de altura. Isso daí eu também tenho, mas não chega a ser como uma pessoa que tenha acrofobia. A pessoa, quando ela tem acrofobia, ela começa a gritar, a chorar quando tá numa situação, porque ela se sente incapaz, ela parece que não tem equilíbrio. Ela fica, ai meu Deus, realmente começa a dar um ataque de pânico, começa a suar, todos os sintomas da fobia, né? Isso pode ser desencadeado por 3 motivos. Um deles pode ser uma questão de algum trauma vivido no passado, em que, sei lá, você caiu de alguma altura, algo nesse sentido. Segundo, também pela questão dos pais, sabe, que ficam muito ali, cuidado, vai cair, olha, se cair, não sei o que lá, e daí cria um trauma na criança. E o terceiro, por um instinto de sobrevivência, né? Todo mundo, querendo ou não, tem um pouco de medo de altura. O terceiro também, muita gente se identifica, que é a claustrofobia, o medo de ficar em locais fechados. Gente, eu fiz ressonância magnética há pouco tempo, tive que respirar várias vezes. Eles até perguntaram, você tem claustrofobia? Eu falei, não, mas não me sinto muito bem. E as razões pode ser por uma questão hereditária, realmente que vem de família, ou então algum episódio que, quem sabe, você passou na infância, por exemplo, de ficar trancado no elevador ou trancado em algum local que você se sentiu incapaz de sair dali. O quarto é a agorafobia, que é o medo de permanecer em locais fechados ou abertos, ou então, muitas vezes, de usar transporte público, permanecer em uma fila ou ficar no meio de uma multidão, ou mesmo sair de casa sozinho. As pessoas com agorafobia, elas têm uma preocupação constante de sofrer ataques de pânico, perder o controle em público ou que aconteça algo que a deixe em perigo. E o motivo disso acontecer é o medo de passar por uma humilhação realmente. Só que essa fobia, a agorafobia, não pode ser confundida com fobia social. O que é fobia social? É o medo de interagir com outras pessoas. Inclusive eu fiz um vídeo aqui sobre timidez, que eu falo também a relação, qual que é a diferença de timidez e fobia social. E isso condiciona muito a vida das pessoas. Imagina, elas não conseguem interagir com outras pessoas. As pessoas que sofrem com isso, elas ficam muito ansiosas, tipo, em comer em público, ir a uma festa, a uma entrevista de emprego, ou qualquer lugar que tenha muita gente. Normalmente essas pessoas se sentem inferiores, têm baixa autoestima, ou têm medo de ser agredidas ou envergonhadas por outros. Provavelmente a causa pode estar ligada ao quê? A experiências traumáticas como bullying, por exemplo, né? Muita gente não se dá conta, mas isso causa um terror na vida das pessoas, o bullying. Ou então elas foram muito pressionadas pelos pais e professores. É bem complicado isso daí. O sexto é a aracnofobia, medo de aranha, né, querido? A pessoa realmente perde o controle quando tá perto de uma aranha. E acredita-se que isso pode ser uma resposta evolutiva realmente, porque como as aranhas podem ser venenosas, podem causar infecções, doenças, o cérebro associa, opa, vamos fugir.
fugir. Ou mesmo também há experiências traumáticas novamente vividas no passado que tem relação com a aranha. O sétimo é a courofobia, que é o medo de palhaços. Tem gente que não consegue nem chegar perto de um palhaço do desespero que bate. E isso pode ser desencadeado o quê? Lá na infância, né? Porque muitas vezes as crianças já têm esse medo a pessoas estranhas, tiveram, quem sabe, algum episódio traumatizante na infância, ou mesmo por conta dos filmes ou daquilo que aparece na televisão, os palhaços maus, né? Muitas das nossas fobias podem ser sim desencadeadas por meio dos filmes, por meio da televisão, por meio da mídia. Agora eu separei outras assim mais curiosas para falar rapidinho para vocês. Se vocês se identificarem, coloquem nos comentários o número que eu vou adorar saber. Catsaridafobia, trata-se do pavor de barata, né? Quem não tem? Glossofobia, medo de falar em público. Hematofobia, corresponde ao pavor de ver sangue. Gente, eu chego a quase desmaiar quando eu vejo sangue, meu próprio sangue, por exemplo. Aerofobia, medo de voar. Esse medo de voar vem antes, durante e depois do voo, tá? Hidrofobia, que é o pavor de água. Eclesiofobia, medo de igreja. Heliofobia, o medo de sol. Afefobia, são as pessoas que não gostam de ser tocadas. Decidofobia, o medo de tomar decisões. Ofidiofobia, o medo irracional de cobras ou serpentes. Gente, e tem muito mais, né? Então, coloca aí nos comentários qual que é o seu medo, não necessariamente qual que é a sua fobia. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtem esses vídeos assim, de curiosidades e tudo mais, coloquem aí nos comentários e coloquem também sugestões de temas que eu vou adorar saber, tá bom? Um grande beijo, valeu!